Obrigada. Fique à vontade, Davi, bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia, professora Cíntia, bom dia, alunos da Unifem, colegas, tudo bem com vocês? Bom, tenho certeza que esse congresso, esse evento da Unifem está sendo um sucesso. Eu vi os palestrantes, vi o nome dos palestrantes, vi a organização, tenho certeza que está sendo assim, e será, né, até o final, um sucesso. O professora Cíntia, acredita só na metade do que o professor Felipe falou. Não, senhor, o currículo do senhor o precede. Não, o currículo do senhor o precede. Ele estendeu a corda demais. Não, tenho certeza. Além de confiar muito no doutor Felipe Custódio, eu tenho certeza que o currículo do senhor o precede. Tenho certeza. O Felipe, ele foi não apenas um estagiário docente, mas foi o estagiário docente, a quem eu tinha total confiança, inclusive de deixar a turma com ele, porque eu tinha certeza que o resultado final da aula seria, inclusive, melhor do que se eu estivesse à frente. O Felipe, ele se mostrou desde o início um brilhante estagiário docente, e não só em função de conteúdo, não só em função da dinâmica com a turma, mas também da vontade de querer buscar, de querer aprender. Inclusive, se me permite, Felipe, eu vou até revelar isso aqui. O Felipe, no início do seu programa de mestrado, ele tinha bolsa da faculdade para exercer a função de estagiário docente, só que a faculdade, por questões internas, ela cortou as bolsas há certo tempo dos estagiários, e o Felipe, mesmo sem a bolsa, continuou querendo ir toda semana para Belo Horizonte para me acompanhar em disciplina que nem era a disciplina dele, que nem era uma disciplina que tem certa facilidade, né, que era o direito internacional privado, e o Felipe lá, rigidamente, toda semana, me acompanhando. Então, eu gosto de falar essas coisas, pessoal, porque vocês estão aí ainda nos bancos escolares, eu acho que serve de incentivo para todos vocês, busquem não só aquilo que está dentro de sala de aula, aquilo que está dentro dos muros da instituição, mas tentem abrir as asas e buscar oportunidades fora também, porque as melhores oportunidades, podem ter certeza, estão fora do nosso campo de visão. Bom, sem mais delongas, eu agradeço já de antemão o convite da instituição, da Unifem, professora Cíntia, agradeço, Felipe, imensamente de estar aqui com você, para a gente bater esse papo sobre alguns aspectos aí da automação, né, da tecnologia e do direito do trabalho. Eu costumo dizer que o direito do trabalho aqui é só um adjetivo, porque a automação, a tecnologia, ela vem para todo o direito, para todos os campos do direito. Óbvio, tem alguns impactos mais específicos no âmbito das relações de trabalho, no âmbito das relações previdenciárias, mas alcança todo o direito e tem sempre, né, como tudo na vida, seus prós e seus contras, seus pontos positivos, seus pontos negativos. E eu acredito que no direito do trabalho não é diferente e não pode ser diferente. Às vezes a gente tenta ver só pelo lado mais fácil, que eu não sei porquê, né, a gente tem isso na cabeça, às vezes o lado mais fácil é sempre o lado negativo, é o que a gente sempre costuma ver primeiro. Eu acho que a gente tem que tirar isso um pouco de lado também, porque para tudo tem o seu lado positivo também. E o lado negativo existe para a gente, a partir da nossa visão mais positiva, né, tentar melhorar, tentar aprimorar aquilo que é considerado eventual defeito transitório, eventual impropriedade transitória. Bom, quando a gente fala em novas tecnologias no direito do trabalho, e eu acredito que o professor Felipe
é até melhor capacitado do que eu para falar sobre esse assunto. Eu acho que nós temos que ter em mente a nossa Constituição. No primeiro momento, a nossa Constituição, que traz lá no seu artigo 7º, no inciso 27, uma garantia ao trabalhador contra exageros, eu vou colocar aqui, porque o texto da Constituição, eu acho que ele é um pouco, talvez, permissivo. Eu vou acrescentar o exagero diante de uma automação, ou uma automação exagerada, porque diz lá no inciso 27, proteção em face da automação na forma da lei. Se a gente tem uma vírgula na forma da lei, a gente já lembra lá das aulas de direito constitucional, com relação ao tipo de norma, a espécie de norma, que essa é uma norma de eficácia limitada. A gente precisa de uma regulação infraconstitucional, mas o texto constitucional, lá na década de 80, final da década de 80, já previu isso como como se já prevendo, né, essa nossa revolução, essa quarta revolução industrial. Não é isso, professor Felipe? Ô, Davi, exatamente. Pessoal, um ponto de atenção, né? Nós sabemos que o nosso congresso, né? Esse nosso tema é direito ao trabalho na era da automação. De forma específica, eu reitero isso que o professor Davi disse, né? A CLT, ela utiliza, claro, como norma base, né? A norma mais importante que nós temos hoje, né, no nosso ordenamento jurídico, que é a Constituição. Quando nós falamos de direito do trabalho, pessoal, nós temos que pensar no seguinte ponto, né? E aqui eu faço um recorte para nós tratarmos sobre as relações de emprego. Por quê? Porque nós sabemos que no direito do trabalho nós utilizamos o artigo 7º, e esse inciso 27 que o professor Davi disse, né? Ele está dentro do título que fala dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Tá? Então, é um rol exemplificativo e não taxativo que que esse artigo 7º da Constituição traz, né, utilizando como base a CLT, esse artigo, trata sobre o direito do trabalho. Né? Nós sabemos que no direito do trabalho, né, antes de nós discutirmos a automação, o professor Davi já disse aí sobre a quarta revolução industrial, né, que nós estamos passando por ela agora, né, nada impede que daqui a um tempo seja a quinta revolução industrial, né? Mas de forma específica hoje nós vivemos a quarta revolução industrial. E quando eu trago eu falo dessa revolução industrial dentro do direito do trabalho, eu preciso entender primeiro que direito do trabalho eu vou tratar de dois tipos de relações em específico. E vocês, alunos, né, e quem ainda não é meu aluno, principalmente os que já são, já sabem que no direito do trabalho existe a relação de trabalho e existe a relação de emprego, né? Quando eu falo de relação de trabalho, pessoal, né, aqui eu, sendo mais objetivo, eu sei que é aquelas possibilidades, aquelas hipóteses onde não há um dos 5 requisitos que nós tratamos dos vínculos, né, dos requisitos relacionados aos vínculos de emprego, que eu sei que é a habitualidade, a onerosidade, a subordinação, a pessoalidade e o trabalho prestado por pessoa física. Então, quando eu falo inicialmente de automação, eu preciso entender, tá, que o trabalho prestado por pessoa física no direito do trabalho, ele é essencial em relação àquelas relações de emprego. Tá bom? Então, sabendo que a automação nada mais é, né, que a substituição da mão de obra humana para uma mão de obra automática, né, eu consigo perceber que o direito do trabalho, né, com a Constituição, faz essa vedação para que determinada empresa não extrapole, né, a necessidade daquela automação. E aqui eu já falo, né, um ponto específico, e aí eu utilizo como um exemplo nada mais que o Uber, né? Olha para vocês verem, sabendo que a automação é a substituição da mão de obra por uma
para vamos colocar assim, uma mão automática, né? Uma parte computadorizada de determinada empresa, por exemplo, né? Quando eu falo do Uber, nós sabemos, né, que existem hoje várias ações, né, que tramitam na Justiça do Trabalho, e aí eu vou falar também, né, eu imagino que o professor Davi irá tratar sobre isso, da automação nos processos judiciais, que isso é importantíssimo hoje que nós vivemos, por exemplo, o PJE, mas pegando como base, né, esse exemplo que eu estou falando para vocês, em relação ao Uber. Nós sabemos que o Uber, né, imagino que todos nós já fizemos a utilização do Uber. E quando eu falo de Uber, eu sei que é uma plataforma, né, onde disponibiliza, né, para os seus consumidores, para que eles utilizem do transporte de um terceiro para que vá de um lugar a outro. Hoje, na Justiça do Trabalho, pessoal, porque nós estamos falando de direito do trabalho, hoje na Justiça do Trabalho existem inúmeras ações, tá? Onde o proprietário do veículo, né, e o proprietário, né, daquele login em específico, né, lá da Uber, onde ele que faz a prestação de serviço para o consumidor, eles hoje estão procurando, né, no judiciário brasileiro, o reconhecimento do vínculo empregatício, né? Olha para vocês verem, eu falei em reconhecimento do vínculo empregatício. Por quê? Porque eu sei se o meu vínculo empregatício, ele não for deferido, né, julgado de forma válida pelo juízo do trabalho, eu não estou falando em uma relação de emprego, e sim uma relação de trabalho. E quando eu falo de relação de trabalho, por exemplo, o professor Davi, que hoje ele é advogado autônomo, e ele também é professor nas faculdades Milton Campos, quando o professor Davi ele é advogado autônomo. O que isso significa? Significa que é o Davi que é o seu supervisor, que é o seu superior, é ele que delega as suas próprias atividades naquela relação de trabalho, né? E aí ele vai prestar o seu serviço para os seus clientes. Mas o Davi também, que em determinado momento ele possui uma relação de trabalho, ele também possui uma relação de emprego com a faculdade a qual ele trabalha, que é as faculdades Milton Campos, né? Onde, se o professor Davi ele falta em determinado dia, ele tem que avisar. Se o professor Davi ele tem algum tipo de atividade no momento da aula, ele tem que informar por quê. Ele é subordinado a determinada pessoa naquela faculdade. Então, quando eu pego esses exemplos e coloco na atividade do Uber, o que isso significa? Significa que hoje, né, um robô, né, que é um aplicativo, logicamente que eu sei que tem o presidente da Uber, né, os seus supervisores, né, mas hoje é literalmente um aplicativo que é um robô que demanda as ordens para que aquele motorista daquele aplicativo vá para um lugar ou vá para outro, né? Preste o seu serviço em Belo Horizonte, preste o seu serviço em Sete Lagoas, por exemplo. E sabe qual que é o ponto que hoje o judiciário brasileiro, né, no âmbito trabalhista, eles questionam em relação ao vínculo ou não do Uber? É em relação à subordinação. Porque prestem atenção para vocês verem. Quando eu falei para vocês, que nós estamos tratando de automação, quando eu falei para vocês do vínculo empregatício, eu sei que são 5, novamente repassando para vocês. Habitualidade, onerosidade, subordinação, pessoalidade e o trabalho prestado por pessoa física. Eu sei que o Uber, ele presta o seu serviço na pessoa física, né? Eu sei que o Uber, ele trabalha de forma habitual, de segunda a sexta, segunda a sábado, de tal horário até tal horário. Eu sei que ele recebe para trabalhar, então, onerosidade. Eu sei que ele trabalha na pessoalidade, é o João, é o José, que presta o serviço na sua pessoa física, né? Somente ele não se faz substituir. Mas o ponto de atenção que o judiciário hoje julga pelo deferimento ou indeferimento é sobre a subordinação. É possível uma pessoa física ser subordinado a um robô, né? Em um desses julgamentos, né? Duas varas do trabalho de Belo Horizonte, né? Elas
deferiram o pedido de um motorista da Uber, né, demonstrando a habitualidade, todos os requisitos de forma específica, subordinação, que é possível, sim, uma pessoa física ser subordinada a um robô, que é o que acontece na Uber, né, que é o aplicativo. Em outra situação, a outra vara do trabalho indeferiu, demonstrando que não é possível que uma pessoa humana, né, uma pessoa física, seja subordinada a um robô, né? E aí qual que está sendo o entendimento hoje, né, do Tribunal Regional do Trabalho, né, e aos meus alunos, e depois eu passo para vocês o julgado em relação a de forma específica, a Uber, é que o Tribunal de Minas Gerais, né, está reconhecendo a relação de emprego, né, do aplicativo, né, do motorista aplicativo da Uber com a Uber, demonstrando que sim, hoje é possível, por meio da automação, né, uma pessoa física ser subordinada a determinados mandos, né, de um aplicativo, que é o aplicativo da Uber, né, porque com toda certeza é o aplicativo que demanda em qual lugar aquela pessoa deve ir, né, aquele motorista deve ir. Felipe, eu vou te complementar, os aplicativos são apenas um exemplo de como a automação ela vem flexibilizando e, às vezes, deteriorando as relações de emprego, mas, como eu disse, é apenas um dos exemplos. E, diante da demora, né, ou até mesmo de uma certa inércia, vamos saber, né, talvez conveniente do próprio legislador, o judiciário tem que sair a campo e tentar, de uma ou de outra forma, estabelecer alguns limites a fim de que alguns direitos sejam resguardados. Nós estamos num cenário muito amplo. Essa revolução industrial essa revolução, ou indústria 4.0, né, como também chamam, ela é muito ampla. A gente tem aí diversas características que fazem com que essas relações sejam flexibilizadas. Internet das coisas, flexibilizada por meio da automação, e essa automação ela vem por meio da internet das coisas, ela vem por meio da inteligência artificial, ela vem por meio de técnicas de automação das mais diversas possíveis. Existem alguns dados, e aí, gente, sempre que vocês estiverem diante de pesquisas, não encarem aquilo como sendo verdade verdadeira, absoluta, tá certo? Sempre analisem pesquisas de maneira parcial, como sendo mais um dado na análise de vocês. Existem pesquisas nos Estados Unidos que eu peguei aqui para vocês também, pegando aí uma perspectiva de um tempo de 10 anos, 2000 a 2010, dizendo que, em razão da automação, 85% das perdas de empregos derivaram justamente dessa automação. Outras vão falar que ainda quase 50% das perdas que virão também serão em consequência da automação. Outras vão falar que quase 70% dos atuais postos de emprego na América Latina estão em risco de extinção também por conta da automação. E, mais uma vez, eu repito, é muito importante, gente, vocês estão na universidade, e como universitários, vocês têm que fazer uma crítica construtiva e, de certa forma, imparcial, no sentido de buscar ali as conclusões necessárias, e não conclusões convenientes ou parciais. É lógico, a automação, ela prejudica, mas a gente tem que buscar a fundo em que ponto, quais são os pontos que ela vai prejudicar efetivamente. Falar que 70% dos postos de trabalho estão em risco simplesmente em razão da autonomia, da automação, beira, talvez, a uma certa leviandade dos pesquisadores, à medida em que essa mesma perda faz com que outros postos de trabalho também surjam.
e, além disso, outras formas de trabalho também apareçam na sociedade. É óbvio, gente, nós temos que ficar em alerta para limitar a forma como essa deteriorização vem ocorrendo e a velocidade com que ela acontece. Isso assim, certo. Acontece que a gente não pode também fazer julgamentos radicais, tá certo? 8 ou 80, nós sempre temos que buscar fatos. Vocês são cientistas jurídicos e, como cientistas jurídicos, nós temos que buscar compreender os reais fatos para, então, fazermos proposições, seja legais, sejam legislativas, sejam, inclusive, no intuito de buscar convencer os juízes, como tentamos fazer muitas das vezes, a fim de que essa deteriorização ela seja amenizada. A gente tem que levar em conta que a automação ela pode ser benéfica em muitos casos. Porém, até esse ponto, esse lado positivo, ele merece um tratamento melhor do próprio legislador. O professor Felipe, ele com certeza tem conhecimento melhor do que eu do projeto de lei 1091, que tramita na Câmara dos Deputados, tramita no Congresso, um projeto de lei que foi proposto pela ANAMATRA. ANAMATRA, a fim de quê, gente? A fim de buscar, justamente, desacelerar essa perda de empregos, ou a deteriorização de empregos em função de uma cada vez maior automação, ou de um processo acelerado de automação. Esse projeto, ele busca estabelecer uma proteção do empregado diante dessa norma constitucional, que é uma norma constitucional aberta e que requer uma regulação infraconstitucional, a fim de que diversos aspectos sejam regulados. Acontece, gente, que esse PL que eu estou mencionando aqui, ele é um PL que foi elaborado por membros da ANAMATRA. Em especial, membros da ANAMATRA são juízes do trabalho, tá certo? E juízes do trabalho, eles não têm a visão totalmente, vamos dizer assim, eles têm a visão da lei, eles têm a visão do que é e o que deve ser, mas eu acredito que às vezes falta uma visão, talvez, mercadológica para eles apurarem um pouco. Então, esse projeto de lei, ele é um projeto de lei que prevê tudo e mais um pouco. Ele prevê uma proteção de 110% do empregado. É uma visão, talvez, um pouco utópica. É lógico, esse projeto de lei vai ser trabalhado, vai ser depurado e chegar a um mínimo denominador comum, o que é necessário também, a fim de que diretrizes sejam previstas, diretrizes como, por exemplo, eu estou com um projeto de lei aqui, que consta lá no artigo 3º, então, se vocês me permitam, só para a gente ter um conhecimento aqui, diz lá o artigo 3º, para fins de discussão, consulta, implementação e fiscalização, como também para fins do artigo 2º, o empregador ou tomador de serviço é obrigado a comunicar ao sindicato da respectiva categoria laboral e à Superintendência Regional do Trabalho, competente com antecedência de 26 meses em relação à data da adoção e implantação da autonomia, conforme definida no artigo 1º dessa lei. E aí tem lá 4 diretrizes: o tipo de equipamento, mecanismo, tecnologia ou processo a ser adotado, implantado ou ampliado, o nível de impacto da nova tecnologia sobre as condições de trabalho, relação dos empregados atingidos com mudança operacional, a planificação de treinamento e readaptação dos empregados, de modo que eles possam vir a desenvolver ou desempenhar novas funções para o mesmo empregador do grupo econômico. São boas essas diretrizes, são excelentes. Porém, elas são viáveis de serem executadas em sua plenitude?
eu já tenho minhas dúvidas. Como é que essa dinâmica ela vai funcionar? A dinâmica empresarial ela é muito acelerada. Eu acredito que essas diretrizes elas têm que ser melhor depuradas. Não sei qual é a opinião do professor Felipe sobre isso, mas eu penso um pouco mais com a cabeça do empresário e com uma cabeça um pouco mais do direito empresarial, no sentido de que é necessário proteger essa degeneração das relações de emprego que a automação traz, sim, mas eu acredito também que é necessário, de outro lado, nós pensarmos em meios viáveis para que essa automação seja regulada. O Davi, interessante você abordar esse PL, né, o 1091 de 2019. Pessoal, só trazendo um aspecto diferente e concordando em número, gênero e grau com o que o professor Davi disse, né, e se a professora Cíntia concordar comigo, ela balança a cabeça. Porque é professora também de direito de trabalho. Pessoal, quando nós falamos de automação, eu acho indispensável a gente tratar sobre a nova lei da terceirização. Quando o Davi ele fala desse projeto Lei 1091, é um projeto, pessoal, que ele já estava em discussão desde 2019, que foi exatamente o ano em que entrou em vigor a nova lei da terceirização, que é a Lei 13.429 de 2019. Olha para vocês verem que ponto interessante. A partir do momento em que o projeto Lei 1091 fala o seguinte: ei, empresário, você deve, juntamente com o sindicato, e hoje nós já sabemos, olha para vocês verem como que o projeto Lei, infelizmente, ele já nasce desatualizado, né? E aí não visa a parte do empregador, né? Quando o projeto Lei fala que, nesse artigo 3º, que o empregador, juntamente com o seu sindicato, pessoal, hoje nós sabemos que o sindicato ele perdeu em muito a sua relevância e a sua importância, principalmente quando nós tratamos de sindicato após a reforma trabalhista, né? Para vocês terem uma noção, antigamente era indispensável, né, quando, né, aquele empregado era dispensado pelo empregador, você fazia a homologação da rescisão daquele empregado no sindicato, né? Hoje você pode fazer, pós-reforma trabalhista, a homologação, né, a extinção do contrato de trabalho daquele empregado no próprio estabelecimento do empregador. Então, quando o projeto-lei fala que é indispensável o empregador, juntamente com o sindicato, né, tratarem de formas para viabilizar, né, a automação que não seja uma automação excessiva, ele já nasce desatualizado. Por quê? Quando nós falamos de automação, nós temos que falar da nova lei da terceirização. Por quê? Não sei se vocês sabem, quando nós falávamos de terceirização antes de 2019, né, e nós sabemos que a terceirização é uma das situações onde há ainda, né, no direito do trabalho, né, uma quantidade absurda de pessoas que trabalham análoga a escravo. Eu falo o seguinte: antes da reforma trabalhista, poderia tão somente terceirizar a atividade meio da empresa. O que é essa atividade meio, né? Imagina, o Felipe Augusto Silva Custódio trabalhou na Fiat lá em Betim, né? A Fiat existe toda uma estrutura, né, que é voltada para a montagem. A Fiat não fabrica veículos, ela é uma montadora de veículos, né? O que significa isso? Significa que ela recebe peças do mundo inteiro, do Brasil inteiro, e faz a montagem daquele veículo ali na sua empresa, né? No seu estabelecimento empresarial. O que significa? Significa que a moça que fazia a limpeza do banheiro, ela poderia ser terceirizada. Isso antes da lei da nova lei da terceirização, viu, pessoal? Significa que aquele rapaz que ele era vigilante poderia ser terceirizado, como acontece nos bancos, né? Como sempre aconteceu nos bancos. Significa que o rapaz que recebe a nota fiscal e o material e faz a estocagem
daquele equipamento, daquela peça, poderia ser terceirizado. Mas não poderia ser terceirizado, pessoal, aquele empregado que nós chamamos de chão de fábrica, né? Vulgo, muitos chamam, eu não concordo, chamam de peão, né? Aquele que faz a montagem do carro, coloca a porta, coloca a roda, coloca o teto solar, esse aí não poderia ser terceirizado. E olha para vocês verem, nós já sabemos que a maioria absurda das montadoras e dos fabricantes possuem sistemas automatizados, né? E eu falo por experiência própria. Quando eu trabalhei na Iveco aqui em Sete Lagoas, durante quase 7 anos, e muitos de vocês já sabem disso, né? Porque eu dou vários exemplos, né? A linha de produção da Iveco, ela é uma linha quase toda terceirizada, onde anualmente chegam novos equipamentos para colocar ela mais automatizada ainda. Então, assim, a partir do momento em que a empresa ela faz, né, todo o seu trabalho por meio da automatização, ela com toda certeza ali já exclui uma série de postos de trabalho. Mas ainda assim é necessário. E vocês vão entender por que com a nova lei da terceirização. Sabendo que a terceirização, antes da nova lei, só poderia ser terceirizada a atividade meio, hoje, você pode fazer a terceirização da atividade fim. O que significa isso? Significa que todo aquele exemplo que eu falei para vocês, retirando o empregado, né, o chão de fábrica, que faz a montagem do veículo, que não poderia ser terceirizado, hoje pode ser terceirizado. E o que acontece? Com a nova lei da terceirização, existe um estudo, né, que saiu até na revista Época, eu li, deve ter mais ou menos um ano e meio, que foi logo depois da nova lei da terceirização, que no dia seguinte, né, ou na semana seguinte, a vigência da nova lei, já foram cancelados, né, extintos em São Paulo, mais de 4.000 postos de trabalho. Então, só na semana posterior à lei da terceirização. E olha para vocês verem que interessante. Sabendo que esse projeto-lei ele já nasce desatualizado, né? E sabendo que existe a nova lei da terceirização e veio, né, a reforma trabalhista, que nas nossas aulas nós discutimos e muito, que alterou significativamente, né, os postos de trabalho, a relação de empregado e empregador, né? E aí trazendo para os dias atuais, com as medidas provisórias, desde o ano passado, né, em face da pandemia, né, até o professor Davi, depois eu mando para vocês, ele foi organizador de um livro que tratou dos negócios na época da Covid-19, né. Lá nesse livro organizado pelo professor Davi, eu escrevi o seguinte artigo, né, as alterações nos contratos de trabalho com o advento da pandemia, tá? Por quê, pessoal? A pandemia automatizou ainda mais as relações de emprego. E aí eu vou falar para vocês um exemplo, tá? Ano passado, entrou em vigor a lei, a medida provisória 927 e 936, né? Que aí, a 936, ela foi convertida em lei, e esse ano, tendo em vista que a pandemia já perdura, né, há 1 ano e meio, praticamente, aqui no Brasil, né? E nesse ano, na última semana de abril, entrou em vigor a medida provisória 1045 e 1046. Olha para vocês verem que a atividade que antes não era automatizada, com a pandemia, a gente já tinha indícios, né, desde a reforma trabalhista, que essa automatização, ela seria, sim, quando ela viesse, né, viria com tudo. Essa medida provisória, ela trouxe o seguinte, em relação ao teletrabalho. Vocês já tinham ciência, ou vocês sabiam o que era teletrabalho antes da reforma trabalhista? Ou antes, principalmente, da Covid-19? O teletrabalho, ele era só colocado ali na CLT. Muitas empresas não faziam uso do teletrabalho. E eu sei que o teletrabalho ele está descrito lá no artigo 75 da CLT, que veio com a reforma trabalhista de 2017. E o que esse teletrabalho ele traz, pessoal? Nada mais é que uma automação, né, revestida de um trabalho que o empregado ele faz
por meios telemáticos, por meios tecnológicos à distância, né? Hoje, a CLT, lá no seu artigo 6º, ela fala o seguinte, que não haverá distinção entre o trabalho prestado no estabelecimento do empregador, por meio do home office, que é aquele trabalho, né, feito na casa do empregado, ou por teletrabalho. E aí muitos trazem, né, e a medida provisória colocou esse nome como trabalho remoto. Quando eu falo de teletrabalho, quando eu falo de home office, por exemplo, né, um exemplo de automação nessas situações. Lá no artigo 62 da CLT, traz um rol, né, exemplificativo de funções em que o empregado não possui controle de jornada. Felipe, o que é o empregado não possuir controle de jornada? Significa que a atividade daquele empregado, ele não consegue, por exemplo, ir na empresa registrar o seu ponto. A atividade dele não é compatível com o horário de atividade da empresa. E olha para vocês verem, e aí daqui a pouco eu passo a palavra para o Davi, e eu vou trazer para vocês um exemplo. O motorista. O motorista, ele está descrito no inciso 3º do artigo 62 do CLT. Que é o quê? O motorista carreteiro, que é o caminhoneiro que roda o Brasil inteiro, ele não possui controle de jornada. E, por exemplo, em uma empresa que eu atendo hoje, os motoristas, eles não possuem controle de jornada. E aí algumas empresas colocam de forma automatizada, né, para controlar a jornada desse empregado, o tacógrafo. Que é o quê? Por meio do tacógrafo, né, que está vinculado ao caminhão, a empresa consegue verificar o horário que o empregado ligou o caminhão, quantos quilômetros que aquele empregado ele rodou naquele caminhão, o horário, né? Tem um sistema que ainda fala assim, de acordo com o tacógrafo. Eu sei que esse empregado que é caminhoneiro, ele costuma almoçar de meio-dia a uma hora, ou então de 2 às 3, de meio-dia a 1, por exemplo, né? Esse sistema, que é um sistema automatizado, ele consegue verificar se o empregado ele está trabalhando ou se ele está dando aquele migué que nós chamamos, né? E olha para vocês verem um ponto de atenção, que aí, demonstrando que a automação, ela ajuda sim, né, os empregados em algumas situações. Porque eu citei para vocês o artigo 62, que fala do não controle de jornada para algumas funções, algumas atividades, né? A exemplo, caminhoneiro. Eu sei que quando o empregado ele não possui controle de jornada, haverá pagamento de horas extras? De forma administrativa pelo empregador? Não, a não ser que ele demonstre isso num processo judicial, que já é outra coisa. A partir do momento em que aquele motorista e aquela empresa fazem o controle da jornada do empregado motorista por meio do tacógrafo, e aí eu consigo ver os horários que o empregado ele trabalha, eu consigo ver se ele roda de noite, eu consigo ver se ele realmente está fazendo pelo menos a 1 hora, né, de acordo com o artigo 71 da CLT, do seu intervalo entre a jornada. E aí, com essa automatização por meio do tacógrafo, eu consigo sim pagar, por exemplo, horas extras. Sabendo que, de forma específica, existe a lei do motorista, né, do caminhoneiro, que versa que o controle, não há controle de jornada nesse tipo de atividade, né? É um exemplo para vocês terem de uma automatização que ela não é lesiva ao empregado, a partir do momento em que a empresa ela opta ou não opta por essa automatização, tendo em vista dos tacógrafos dos caminhões. Ô Felipe, você falou do teletrabalho, é interessante, porque essa questão do teletrabalho, e até do home office, né, a meu ver, já existe já desde 2011, quando o artigo o artigo 6 da CLT foi alterado, e aí, de outro lado, a gente começa a ter aquela construção também do direito à desconexão, né, aquele direito em que a pessoa ela não poderia estar realizando atividades empregatícias para além da sua jornada,
O que direito esse que já existe previsto em outros ordenamentos jurídicos há mais tempo também, e que vem se concretizando e vem se aprimorando cada vez mais, né? Então, eu acho assim, tem as facilidades da automação, às vezes poder trabalhar em casa, poder trabalhar no home office, mas também a gente tem a questão de estipular ali os limites estabelecidos, ou melhor dizendo, resguardar, né, os limites estabelecidos pela própria legislação, o que é um óbvio que precisa, às vezes, ser dito, né? Às vezes é um óbvio que precisa ser martelado, um óbvio que precisa ser ratificado sempre que esses limites forem extrapolados. E aí configurou-se essa expressão, né, direito à desconexão. Mas nesse cenário de automação e de novas tecnologias, alguns outros pontos têm que ser também levados em conta, a bola deve ser levantada, né? Por exemplo, a automação, de um lado, ela pode ser muito benéfica para reduzir acidentes de trabalho, a depender da tecnologia implementada nas empresas, nas fábricas. Ela pode servir para reduzir não só acidentes, mas algumas doenças ocupacionais. Mas, de outro lado, o fato da pessoa, do empregado, trabalhar em casa, trabalhar de home office, e às vezes ficar o dia inteiro, às 8 horas, em frente a uma tela de computador, pode gerar outras doenças ocupacionais, doenças não só físicas em razão da postura, mas razão também, doenças de natureza psíquica. Então, é o que eu falava lá no início, a gente tem os dois lados. É provável, e eu acho que isso também é da natureza do próprio desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento das demandas sociais por consumo, enfim, por um melhor bem-estar, que as empresas investam cada vez mais em automação e essa automação gere as perdas de cargos de trabalho, a redução de cargos de trabalho, o que pode configurar, eventualmente, dispensas em grupos, dispensas coletivas, o que, de outro lado, de certa forma, proibido. Inclusive, nesse projeto de lei 1091, isso é muito reforçado, né, a proibição da dispensa coletiva, porque, a meu ver, já está implícito ou explícito em vários pontos do nosso ordenamento jurídico, não só do nosso ordenamento jurídico, mas diversas normas internacionais, Convenção 58 da OIT, a gente tem diretiva da União Europeia que estabelece essa proibição também. Além disso, a gente tem todos os princípios que fundamentam as relações contratuais, o especial da proteção do empregado, o princípio da boa-fé objetiva, dos deveres anexos que devem ser utilizados no momento de fazer a dispensa do empregado, e principalmente essa dispensa coletiva, o que, se para a empresa é bom, em função da automação, economicamente falando, financeiramente falando, é bom buscar novas tecnologias e retirar um grupo de trabalhador, é ruim para a sociedade de uma forma geral. Sem falar que a autonomia e o surgimento de novas tecnologias promove uma pressão muito grande no sentido de causar o que se chama de desemprego estrutural, né? Esse desemprego estrutural vem pela possibilidade, inclusive, de extinção do cargo, extinção da função, o que eu nem vejo mais como possibilidade, eu vejo como realidade, porque nessa rapidez com que as novas tecnologias vêm sendo aplicadas, e eu vi uma outra pesquisa também, há um certo tempo atrás, dizendo que até 2030, olha, 2030 é daqui 9 anos, 2030, 2035, 85% das funções vão ser transformadas. Então, imagine, daqui 9 anos, a gente vai ter, vamos continuar tendo advogados, médicos, etc., mas a função vai ser exercida de maneira diferente, as funções vão ser exercidas de maneira diferente. Isso pode gerar, sim, um desemprego estrutural, porque se, de um lado,
temos profissionais que cada vez se capacitam e se especializam mais e mais em uma determinada área, pode ser que essa área lá na frente, elas precisam de outros tipos de conhecimentos para continuar sendo exercidas, né, executadas. A gente tem que lembrar que a automação, novas tecnologias, alguns vêm chamando também, vêm considerando o cenário dos informarginalizados, né, daqueles que, daquele trabalhador, daquele empregado, melhor dizendo, que não tem condições, não tem mais sequer ímpeto para buscar aprender um novo ofício, seja em razão da idade, seja em razão das próprias limitações do ser humano, e eu não estou falando apenas da idade, mas estou falando de possibilidades sociais mesmo, que vão ficar à margem dessas novas tecnologias e dessa automação dentro da empresa, vão ter dificuldades. E vem esse PL 1091, de forma bem ambiciosa, e não só proíbe a dispensa em função da automação, que eu acho, assim, talvez beira um certo absurdo, porque aí é você amarrar também os pés e as mãos do empresário e falar, ó, você não pode mais dispensar ninguém, praticamente. Mas ele propõe alternativas de alocação desses empregados para outras funções, outros cargos da empresa, diante da automação, da tecnologia que cobre a antiga função, o antigo cargo. Então, eu acho que essa perspectiva ela tem que ser colocada também, a fim de que a gente possa pensar na automação não só como sendo um vilão, mas como sendo também algo que é necessário, que mais do que necessário, é algo que não tem volta, né? É algo que não tem como a gente segurar, controlar. Agora, olha que interessante. A automação e a possibilidade de novas tecnologias, a possibilidade de home office, a possibilidade de trabalhar à distância, é uma excelente perspectiva para a promoção também de trabalho e de emprego, ou a melhor, concretização, né, de um trabalho decente para aqueles que tinham pouca ou qualquer tipo de oportunidade, como é o caso das pessoas com alguma deficiência. Então, isso é uma oportunidade incrível, são perspectivas incríveis. A Convenção da ONU sobre Pessoas com Deficiência, ela já prevê há alguns anos que os estados eles têm que buscar meios de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. E trabalhar à distância, trabalhar com automação, com tecnologias que facilitem com que essas pessoas possam exercer funções similares ou idênticas às que não possuem deficiências, é uma maneira maravilhosa de promover o trabalho decente. Então, assim, tudo tem seu lado. Tudo tem seu lado positivo, tudo tem seu lado negativo. Não é isso, ô Felipe? Eu só antes desculpa aqui interrompendo, para a gente já partir para as considerações finais, por causa do nosso tempo, porque daqui a pouco eu vou abrir o chat para os alunos fazerem perguntas, eventualmente. Ótimo. Tá bom? Não, perfeito, Cíntia. Pessoal, interessante essa fala final do Davi a respeito daqueles empregados, né, que às vezes não tinham condições nenhuma, ou então até trabalhavam em locais insalubres. A gente tem que lembrar disso, né? Quando, pessoal, né, e aqui eu vou citar uma lei que acabou de sair do forno, tá? Que é a Lei 14.151, que é a lei que trata sobre a atividade da gestante no período da pandemia. Olha para vocês verem que interessante. Se é lógico, né, que se eu tenho um contrato de trabalho, né, e eu não estou trabalhando na empresa, e aí, por exemplo, por essa lei, eu vou fazer meu trabalho à distância,
ou, né, que a gente fala à distância por meios telemáticos, tecnológicos, que é o teletrabalho, ou home office. Olha para vocês verem que interessante. Imagina e aí assim vem a automação, né? Porque, pessoal, ou a automação, ou a gente pode chamar também, né, Davi, por meio da tecnologia como um todo, né? Quando o pessoal imagina aquela gestante, né, que é gerente não, que é supervisora de um RH de uma empresa. Essa atividade ela consegue fazer por teletrabalho, trabalho remoto, home office? Consegue. Ela consegue exercer essas atividades que ela presta na empresa, na sua casa. Mas imagine a moça que é auxiliar de limpeza. Como que a auxiliar de limpeza que está grávida, em estado gravídico, vai conseguir prestar o seu serviço na sua residência? Porque se a lei fala que gestantes não poderão prestar o seu serviço de forma presencial no estabelecimento do empregador, ela vai ter que ficar em casa. E aí é interessante que a medida provisória 1045 e 1046, que entraram em vigor de 27 de abril, que passou, né, traz a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho, né? Mas, se o contrato de trabalho ele é suspenso, pessoal, o próprio texto da medida provisória fala o seguinte: haverá uma redução do salário, onde uma parte será paga pelo empregador e outra parte será paga pela União. E aí, a parte que será paga pela União, né, será paga sobre o valor que aquele empregado ou empregada, né, sendo gestante, receberia se ela estivesse, né, fazendo gozo do seguro-desemprego. O que isso significa? Significa que haverá, com toda certeza, sem medo de errar, ele vai receber um valor a menos do seu salário. Não sei o percentual, mas receber a menos ele receberá, né? Eu não posso fazer a suspensão do contrato de trabalho da gestante, que a sua atividade não pode ser feita de forma à distância, né? O que eu tenho que fazer nessa situação, então? Aí eu faço a utilização lá do 444 CLT, que fala que eu, empregador, eu posso alterar o contrato de trabalho do empregado a qualquer momento, sendo que aquele empregado, ele deve concordar, que é aquelas alterações bilaterais do contrato de trabalho. Então, ao invés de suspender o contrato de trabalho daquela empregada gestante, eu devo dar a ela uma licença remunerada, que nada mais é que um afastamento, né, do seu contrato de trabalho sem ter nenhum tipo de diminuição no seu salário, tá? Então, mesmo a auxiliar de serviços gerais, que a sua atividade ela é incompatível com o trabalho remoto, teletrabalho ou home office, eu devo conceder a licença remunerada a ela, porque o contrato de trabalho dela não pode ser suspenso, tendo em vista essa nova lei 14.151, né? Que nada mais é que utilizar a tecnologia para prestar os seus serviços à distância, tá? E só para finalizar minha fala, a gente já está com o tempo aí correndo, né? Pegando a última parte da fala do Davi, que é importante, sim, as empresas, né, utilizarem da automação, e é inevitável que, se você utiliza da automação nos postos de trabalho dos empregados, com toda certeza, aquele posto de trabalho poderá ser extinto, tendo em vista a utilização daquele robô, né, daquela tecnologia. Mas, pessoal, a gente não pode esquecer que existe uma empresa que fez aquele robô. Existe uma empresa que fez aquela tecnologia. E nós sabemos hoje que no Brasil, os prestadores de serviço, né, que aquecem a economia. Então, a partir do momento que eu tenho um tomador de serviço, que é aquele que é responsável pela contratação, né, o prestador que, né, concede ou vende a sua mão de obra ou sua tecnologia àquele empregador, né, aquele tomador principal, ele ali está com uma série de empregos, né, o qual aqueles empregos, né, aqueles empregados,
efetivamente fazem aquele robô, fazem aquela tecnologia. Então, em contrapartida, se há uma automação no tomador de serviço, pode ter certeza que no prestador de serviço que fez, né, aquela tecnologia, tem 3, 4, 5 empregados para fazer aquela prestação de serviço. Então, quer dizer que, mesmo no âmbito da automação, é necessário ter a tecnologia, bem como é necessário ter os empregados, da mesma maneira que na parte que faz a contratação, por meio dos tomadores de serviço. Acabamos que não comentamos sobre o processo eletrônico, né? Vamos ver se aparece alguma pergunta, que aí a gente já desenvolve um pouquinho nelas. Perfeito, perfeito. Ótimo, ótimo. Excelentes considerações, né? A gente só tem que reiterar aqui a participação do Dr. Davi e do Dr. Felipe com essas ponderações tão importantes. E eu sempre digo que esses espaços acadêmicos, eles servem para nos provocar os nossos questionamentos, né, para que a gente saia ali daquela região ou daquela situação de conforto e, muitas vezes, ser confrontado mesmo com os nossos posicionamentos atuais ou que a gente traz aí ao longo da nossa história. Falar em direito do trabalho, para mim, é sempre uma alegria, uma satisfação, uma honra, porque eu sou uma estudiosa e a minha vida acadêmica, na verdade, ela sempre foi em torno do direito do trabalho. Então, por óbvio, né, todas as ponderações aqui foram excelentes. Eu gostaria que, humildemente, só de acrescer aqui um ponto ou outro, para dizer que, de fato, né, até como o professor Milton Santos, ele fala sobre a globalização e fala que, muitas vezes, a gente não pode tomar a globalização como se fosse algo inevitável. E eu fico pensando como ele consegue ter essa visão quando a gente verifica, por exemplo, em relação à automação, que a gente não consegue frear a automação. Essa é uma verdade, né? É a humanidade, não é só Brasil, não é só Belo Horizonte, é a humanidade. A gente hoje vive nesse sistema aí automatizado, onde, de fato, né, essa automação muitas vezes toma postos de trabalho, como muito bem falou o doutor Davi, eu já escrevi sobre o tema para falar justamente isso. A gente tem um medo muito grande da automação, de perder esses postos de trabalho, mas esses postos são repostos com novas profissões, né? Nós temos aí inúmeras novas profissões que vieram justamente por causa da tecnologia. Um outro contraponto, assim, nem é contraponto, é só uma ideia que eu gostaria de trazer, que eu falo muito nas minhas aulas, é que essa mesma automação que fez com que o trabalhador fosse unido no chão da fábrica, isso lá na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, faz com que hoje os trabalhadores se dispersem também desse chão de fábrica e nos oportuniza a realização do trabalho via teletrabalho, home office, como muito bem explicou aí o professor Felipe, mas isso, para mim, é um ponto... Temos pontos positivos, mas nós temos pontos negativos, porque isso, para mim, contribuiu e muito com o enfraquecimento cada vez maior do sindicato. E aí, fazendo esse mesmo contraponto de que, se o sindicato, a gente até discute muito em direito do trabalho, quem nasceu primeiro? Se foi o direito coletivo do trabalho, se foi o direito individual do trabalho. Porque muito, né, muito se deve ao agrupamento de trabalhadores, que no primeiro momento a gente não conhecia ainda essa figura como sindicato, né, eram desorganizados, aos poucos eles foram percebendo a força coletiva, a força do movimento coletivo, e foram se organizando e ganhando espaço, e daí a gente teve o surgimento do direito do trabalho. Então, para mim, veio muito mais até do direito coletivo, para depois a gente ter a proteção individual do trabalhador. Mas essa possibilidade que, no meu sentimento, né, veio com a Revolução Industrial, reuniu todos os trabalhadores do campo, eram ali mestres artesãos, né, e foram se agrupando no chão de fábrica. Então, eu sempre digo, naquela época, o direito do trabalho, ou essa tecnologia que a gente tem hoje, permitiu o agrupamento. Com o tempo, a questão da terceirização, né, que ela também penso que muitas vezes ela é necessária, mas eu também acredito que a terceirização tenha contribuído muito com o enfraquecimento do sindicato, com essa pulverização do sindicato que a gente vê hoje, né? Então, a própria realização do teletrabalho, né, do trabalho home office, ela desarticula os trabalhadores, né? É um sentimento que eu tenho, e eu digo,
esse não é o problema, né? Desarticular, às vezes, os trabalhadores serem colocados para trabalhar home office, de repente perder um pouco da identidade que você tem como classe, como categoria. O que eu vejo, às vezes, em contraponto, é essa automação que vem e, às vezes, ela é colocada em primeiro plano e o empregado em segundo plano. E aí, falando um pouquinho, trazendo um pouquinho da fala do professor Felipe, a questão do Uber, né? Quanto a gente viu de discussão do Uber quando as primeiras ações começaram a chegar. As ações, elas chegam no mundo todo. Nós temos decisões na Europa que são favoráveis ao vínculo de emprego também. E temos também decisões contrárias, né? Agora, o que a gente vê muito, quem atua aqui no direito do trabalho? Muitas vezes, a gente não tem decisões efetivamente, a empresa vem numa via e transversa fazendo acordos para que não se crie uma jurisprudência, né, favorável. Então, eu tenho, de certa forma, uma automação que, como a gente acabou de falar, ela é quase inevitável, mas uma tentativa de desproteção ao empregado. Então, a gente teria que sempre fazer os contrapontos, os positivos e os negativos. Eu sou um pouquinho, assim, da linha mais tradicional, eu acho que é necessário, eu acho que, na verdade, a gente tem que trazer o empregado, o trabalhador, né, e o empregado, para essa nova realidade, mas com proteção, né, acho que a proteção, ela ainda é necessária, considerando essa ciência, né, do empregado. Então, um dado que eu tenho aqui, no início de maio, no Brasil, a gente tinha mais ou menos 900 decisões desfavoráveis ao motorista do Uber, muitas delas, uma média de 100, por exemplo, em tribunais já, né, ou seja, mas não se falou, por exemplo, não se contou nessas tentando evitar aí essa criação de uma jurisprudência desfavorável à empresa, né? Então, os dados, eles têm que ser trazidos, inclusive, com uma transparência, para que a gente analise, né, doutor Davi? E o que eu digo sempre é assim, o doutor Davi falou muito bem, a gente recebe, às vezes, um monte de pesquisas, um monte de informações, eu acho que isso eu falo também para todo aluno de direito, a partir do momento que a gente está aqui dentro da academia, a gente pode até sair pensando como a gente entrou, mas a partir de uma reflexão, que essa reflexão tem que ser nossa. Então, se, apesar de um determinado ponto, eu vou sair pensando do mesmo jeito, mas agora é uma reflexão minha, né? São análises feitas por mim, a partir das estatísticas, como diz o doutor Davi, recebo estatística de um determinado órgão, recebo de outro, vamos atrás da informação, né? Eu acho que isso é muito importante para o estudante aqui, o aluno do direito e também outros colegas que estiverem assistindo. Mas, de um modo geral, assim, eu achei muito rica a contribuição de ambos, porque, de fato, a gente precisa mostrar essa visão, como eu disse, não sei como Milton Santos conseguia pensar a globalização nesse sentido, mas para mim, a tecnologia, a automação, esse processo que nós estamos, ele é inevitável, ele só não pode caminhar descolado ou desconexo com a proteção ao empregado, né, que foi o que os colegas aí disseram. E aí, se os senhores querem fazer alguma complementação? Eu não sei se, deixa eu ver aqui. O chat está aberto para as perguntas, Ciro? Talvez é melhor deixar para as perguntas e a gente vai complementando nas perguntas. O professor, o Ciro... Aí, ó, pessoal, o chat está aberto para fazer as perguntas. Quem tiver algum comentário, alguma pergunta a fazer... Como bem já tinha deixado a dica aqui o professor Davi sobre o processo judicial eletrônico, quiserem fazer aí algum questionamento, que é um tema muito importante. Acho que daria só uma palestra só, né, doutor Davi, sobre o tema. Só isso dá uma palestra, mais uma vez, de prós e contras. Exato, exato. Bom, se o senhor quiser, então, complementando essas questões aí sobre o processo judicial, até agora a gente não tem perguntas, mas nós temos ainda 19 minutos, né, para aproveitar bem o que nós temos. Felipe. A Laura mandou aí, assim, uma pergunta sobre o processo judicial eletrônico. Imagino que ela deva pensar prós, contras, se o professor Davi, ele acha melhor ou não. Ô, Felipe, você me ajuda claro. Nisso. A minha visão, gente, a minha visão é que processo eletrônico é algo que veio dos deuses, se funcionar, né? Sim,
Só de não ter que sair e deslocar e todo dia ir para fora no tribunal, só por isso já é excelente. E imagino que as partes também sejam. Agora, o que acontece? Eu acho que tem alguns pontos que são muito sensíveis no processo eletrônico e que aí sim a minha visão já é de que há uma certa inconstitucionalidade, no sentido de, vamos pegar a audiência de instrução no direito do trabalho. Eu acredito que é muito fácil com o processo eletrônico, vocês devem vivenciar isso aí na pele, como estagiários, inclusive, que é muito fácil nós simularmos situações que, na letra fria da lei, são proibidas. Por exemplo, a parte e suas testemunhas estarem no mesmo ambiente. Gente, isso acontece com uma frequência que não deveria acontecer. E é praticamente impossível do juiz fazer esse tipo de controle. Então, o processo judicial é ótimo, é excelente? Meu ver, sim. 90% eu tenho uma visão positiva. Agora, esse ponto da audiência de instrução, que não consegue controlar testemunhas, semana passada mesmo teve uma audiência que a gente tem um advogado que pede suspensão ou adiamento de todas as audiências de instrução pelo fato de que não acredita que a parte contrária esteja respeitando as regras da audiência. Agora, no segundo ponto, o próprio sistema do judiciário, um sistema que não funciona 100% das vezes perfeitamente. Então, eu acho que nesse ponto também a gente tem prejuízos, mesmo que o judiciário ele reponha prazos, reponha oportunidades, o tempo ele passa, o tempo do trabalhador, do empregado, ele passa, o tempo está passando. Então, pelo simples fato de ter que reagendar, expedir certidão de não funcionamento, etc., e só eu acho que o empregado já está, por isso, simplesmente o empregado já está saindo prejudicado e os seus direitos sendo violados. Então, assim, apesar de 90%, a meu ver, ser positivo, tem algumas falhas que precisam ser melhoradas, mas assim como tudo. O Davi, Temos e aí... desculpa. Pode seguir, desculpa. Davi, eu dou até um exemplo, né? Vocês sabem que eu advogo de forma quase que específica no âmbito de trabalho, né? E lá no início da pandemia, né? A Justiça do Trabalho, na verdade, ela ficou relutando sobre as audiências de instrução e julgamento de forma telepresencial, salvo engano, até junho, julho. E aí, depois, começou as AIJs, né, serem de forma telepresencial. E aí eu passei por uma situação muito engraçada numa audiência de instrução e julgamento, onde a juíza, né, até posso citar o nome dela, uma pessoa espetacular, a doutora Rosângela, aqui da 2ª Vara de Sete Lagoas, falou o seguinte: as partes, as testemunhas, os procuradores e os prepostos podem estar juntamente com o advogado. Até aí tudo bem. As testemunhas, elas não podem estar no mesmo local que o advogado e o preposto da empresa. E aí, ela já tinha despachado no processo. E aí, teve audiência de instrução e julgamento. E aí, cada parte, pelo rito ordinário, cada parte com 3 testemunhas. As minhas testemunhas, que era da reclamante, pessoa física, estavam cada uma na casa delas. As testemunhas da empresa, né, e como o advogado também era aqui de Sete Lagoas, eu sabia onde ele ficava. E aí que é um prédio. E aí eu questionei a juíza, falei, excelência, ao que me parece, as testemunhas estão no mesmo local do advogado e do preposto. E aí a juíza indagou o advogado da parte sobre essa possibilidade. Vocês estão no mesmo local? Ele falou assim, não, nós estamos em salas diferentes. Acreditem, é um prédio onde uma sala é de frente à outra. E aí eu falei assim, aí eu pedi a juíza, a doutora Rose, falei assim, excelência, pede para ele virar a câmera. Da outra sala dava para ver as testemunhas.
Então, assim, não estavam no mesmo ambiente, na mesma sala, mas estavam em salas um do lado da outra, né? E aí, logicamente, né, que a prova testemunhal, ela se torna inválida, né? Porque uma testemunha, com certeza, ouvindo as perguntas que o juiz, que as partes estão fazendo para ela, e a outra testemunha atrás ouvindo. Aí perde a validade, né? E na justiça do trabalho, nós sabemos que a prova testemunhal vale muito mais do que qualquer prova documental, né? Ótimo. Só complementando aqui, Rainer Amorim comentou que em Sete Lagoas, na vara de família, quando existem testemunhas para serem ouvidas, o juiz, justamente para evitar esse contato, pede que somente as testemunhas compareçam à sala de audiência, partes e advogados permaneçam de maneira remota. Isso também eu já vi algumas vezes em processo aqui na Justiça do Trabalho também. E aí, uma pergunta para os colegas. Em que medida, essa pergunta da Caroline Rocha, em que medida os sindicatos podem enfraquecer ainda mais ou se fortalecer frente às relações de trabalho automatizadas e trabalho precarizado? Ô Felipe, você complementa. Bom, eu acho que o sindicato, a primeira coisa que eles deveriam fazer é aceitar a automação. Esse é o primeiro ponto. Se quer regulamentar, primeiro tem que aceitar. Não adianta ficar batendo e dando murro em ponto de faca, não. É algo que vem querendo ou não. Então, o primeiro ponto é aceitar. Segundo, é buscar regulamentação. Felipe? Concordo, é impossível, pessoal, as empresas, os sindicatos não começarem a tratar, eu particularmente vejo isso, né? Nós sabemos que houve uma alteração significativa em relação a... Quando nós falamos de sindicato, é impossível não falarmos de acordo coletivo e de convenção coletiva de trabalho. E quando nós falamos de acordo e convenção coletiva, foi acrescido com a reforma trabalhista os 600 IA da CLT. E aí, nesses 600 IA da CLT, já deveria trazer sobre automação e não possui qualquer tipo de regulamentação, né? Ela possui uma lacuna, né, nesse 611 sobre as automações, meios de tecnologia, né? O 611A fala que acordo coletivo e convenção coletiva, por exemplo, poderão, né, tratar sobre banco de horas, jornada do empregado, diminuição do intervalo entre a jornada para até, no mínimo, né, 30 minutos, mas não fala nada de automação e não fala de tecnologia. E nas convenções e nos acordos que eu leio, né, atualmente, ainda não fazem qualquer tipo de previsão. Então, é começar a positivar, né, tanto nos acordos e nas convenções coletivas, algum tipo de restrição ou algum tipo de permissão, mas não tem como fugir da permissão, né? O problema é que sindicato, né, em pleno ano de 2021, ainda são muito frágeis, né, as normas que eles tratam com o empregado e empregador em relação à automação. Se acomodou aí em um determinado momento histórico, ele avançou, se acomodou, e aí a gente tem aí várias formas mesmo, a própria tecnologia, quantas vezes a gente já viu paralisações, a IBM, se eu não me engano, é um dado antigo, mas se eu não me engano, aí por volta de 2009, os trabalhadores fizeram uma greve dentro daquele Second Life, na hora do almoço, né, para chamar atenção, para falar assim, olha, é possível a gente continuar a nossa luta, né, a luta de classes, defendendo nossa categoria, por meios telemáticos, né, então, eu acho que o sindicato, ele ainda não despertou para isso, né, infelizmente, mas acho que ainda tem tempo, né, de repente tem alguém aqui nos ouvindo, né, não é uma tarefa fácil, né, gente, não é uma tarefa fácil. E aí tem uma última pergunta que eu vou trazer aqui para os colegas, Regiane Borges pergunta o seguinte, com relação ao colaborador intermitente, como posso proteger os direitos desse trabalhador, desse colaborador? Eu vou puxar essa, Davi, se você me permite. Em relação ao pessoal, eu estou até escrevendo atualmente um artigo que fala sobre trabalho intermitente. Eu particularmente entendo que é o grande problema trazido pela reforma trabalhista, né? Porque nós sabemos que o trabalho intermitente ele não tinha qualquer previsão na CLT,
né? O trabalho intermitente veio com a reforma trabalhista que editou o artigo 443, que fala que agora as formas de trabalho, né, em relação aos prazos serão por contrato de trabalho por prazo determinado, indeterminado e intermitente. Aí o 452A da CLT, ele descreve o que é o contrato de trabalho intermitente. E, particularmente, eu, né, e vejo nas doutrinas, nos entendimentos jurisprudenciais que falam que, né, é difícil um empregador contratar um empregado, né, assinar sua CTPS, né, onde o empregado ele vai trabalhar, por exemplo, segunda, terça e quarta e no domingo, quinta, sexta e sábado e domingo, né? O que eu consigo perceber é que o contrato de trabalho intermitente, ele vai muito mais da necessidade do empregador do que dos outros tipos de contrato. Por que eu falo muito mais da necessidade do empregador? Porque, pessoal, é muito comum aqui em Sete Lagoas, eu sei que o Davi mora em BH, mas não sei onde a professora Cíntia mora. Mas, por exemplo, aqui em Sete Lagoas, né, os supermercados, né, eles têm efetuado contratações de quase a integralidade dos seus empregados pelo contrato intermitente, que é o quê? Na quinta, sexta, sábado e domingo, por exemplo, é o dia em que o supermercado ele tem uma quantidade absurda de clientes. É onde o supermercado vende mais. Acontece muito isso também, né, em papelarias, por exemplo, né, no finalzinho do ano, até março ali, contrata, você vai trabalhar quinta, sexta, sábado, domingo, porque é o dia que eu vendo mais, é o dia que eu preciso atender mais clientes, né? Em relação a proteger esse tipo de contrato de trabalho, eu acho que a norma, o intermitente, na verdade, para o Felipe, professor, não deveria nem existir, porque é possível, né, e eu consigo ver hoje, inúmeros empregados que trabalham no contrato intermitente que recebem menos que o mínimo. E nós sabemos que tanto a Constituição fala o seguinte, que será protegida ao empregado o salário, pelo menos no teto mínimo do nacional, né? E o intermitente, eu já atendi clientes aqui que recebem R$750 trabalhando 4 dias na semana. Claro que eu sei que existe o contrato de trabalho no prazo parcial, né? Que é aquele empregado que trabalha 5 horas por dia ou 6 horas por dia, de segunda a sexta, segunda a sábado. Mas eu acho que mas esse tipo de empregado, na sua maioria ainda, ele recebe o mínimo. O intermitente não. Ele vai trabalhar 3, 4 dias na semana e recebe o mínimo. Em muitas das empresas hoje, que eu vejo, eles nem concedem os mesmos benefícios dos empregados que trabalham no contrato de trabalho até determinado e indeterminado. Então, eu acho assim, na minha humilde opinião, o intermitente não deveria existir, porque esse tipo de empregado, flagrantemente, eles são, né, prejudicados nas relações de emprego. Eu concordo com você, Felipe. Em gênero, número e grau. Eu também acredito que a questão do trabalho intermitente é uma questão que tem que ser pensada, tem que ser aprimorada e com certeza tem formas de regulamentar, formas boas de se regulamentar, nem que em algum momento aí do desenvolvimento altere o nome de trabalho intermitente para um outro instituto. Mas a gente tem que adaptar aos novos fatos sociais, lógico, garantindo ali o direito já existente, mas fazendo as devidas adaptações. Eu acho que às vezes a grande resistência do jurista é verificar ou constatar a necessidade de que alguns institutos jurídicos precisam ser flexibilizados, mudados, alterados, e às vezes até mesmo o nome. Eu acho que isso tem uma resistência muito forte ainda. Excelentes considerações. Queria saber se os senhores têm algo a acrescentar, se os senhores já querem dar a palavra final, até em razão do nosso tempo, e nós não temos mais perguntas aí no nosso chat. Agradeço
antecipadamente aí aos alunos, né, aos participantes que nos fizeram aí esses questionamentos que acabaram trazendo aí uma completude, né, em relação ao tema discutido aqui, que é um tema rico. Eu acho que a gente poderia ter aqui uma semana inteira de direito do trabalho e automação, né, mas agradeço aí a presença dos participantes e deixo aqui, né, os passos finais aos nossos convidados. Pode começar, professor Felipe, por favor. Pessoal, agradeço aos alunos, né, mandei lá no nosso grupo de WhatsApp, né, que eu tenho com eles, conto com vocês agora, e vieram em massa 40 pessoas aí nos assistindo, né, lembrando que tem lives, né, de forma simultânea, então 40 pessoas é uma quantidade absurda numa plena segunda-feira, né, onde Sim. Hoje e amanhã não haverá aula, né, no Unifem em face dos congressos, né, eu agradeço a todos vocês são espetaculares, agradeço a professora Cíntia, um prazer, revê-la, né, nunca tivemos contato pessoal, né, mas... Não, pessoalmente não. Não faltaram oportunidades. Claro, agradeço ao professor Davi, novamente, né, sou fã de carteirinha, é bom que esse vídeo ficará gravado para a eternidade, né, sou fã de carteirinha, agradeço por tudo que faz e tem feito por mim, né, acho que gratidão a gente se faz necessário, né, as pessoas que realmente merecem, você é um merecedor, e agradeço, espero compartilhar com você, né, em outros congressos que com toda certeza acontecerão. Um abraço. Bom, como eu disse para vocês, gente, 50% do que o Felipe fala, vocês relevam. Eu agradeço, o Felipe, o convite, como sempre, né, estamos aí desenvolvendo a parceria acadêmica, parceria de escritório, a parceria de advocatícia, sempre nessa troca de informações e áreas e conhecimento, e isso é muito profícuo. Agradeço imensamente a Unifem, por meio da professora Cíntia, pelo convite. Quero parabenizar mais uma vez a vocês, estudantes, por participarem e estudarem numa instituição tão renomada e que vem ganhando cada vez mais um espaço no âmbito acadêmico do Estado de Minas Gerais, e deixo aqui meus agradecimentos, me coloco à disposição para sempre que precisarem. Felipe, muito obrigado mais uma vez, e a recíproca é verdadeira, Felipe. Bom, eu agradeço novamente a participação de todos, queria agradecer aqui especialmente, mais uma vez, né, a presença aí dos nossos palestrantes, Dr. Davi Carvalho, excelentes palavras, excelentes considerações, como eu disse aqui, a gente acaba sendo provocado, eu acho que ideia, né, do espaço acadêmico esse, provoca um sentido, né, gente, um backup aí, né, do que a gente tem aí de passado, pensar em futuro aí que é com automação, não temos aí como fugir disso mesmo, né, e então agradeço aí todos os ensinamentos, todas as pontuações que foram feitas pelo professor, e agradeço mais uma vez o professor Felipe Custódio pela presença e pelas palavras também. Muito obrigada. E aí, com isso, eu encerro essa sala. Vou por encerrada essa sala.